A gente volta a falar sobre a explosão dos casos de dengue neste ano aqui no Brasil. Então, com esse aumento no número de casos e mortes, os cuidados precisam ser redobrados. O Jornal da Manhã recebe o médico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Olá, Paula. Bom dia, Marcelo. Prazer sempre estar com vocês aqui da PAN. Doutor, um dado que me preocupou bastante, nos preocupou bastante, né, Marcelo Matos, hoje aqui no Jornal da Manhã, que foi exposto, é que, de acordo com a Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, hoje são 295 casos para cada 100 mil habitantes. Caso chegasse aos 300 casos por 100 mil habitantes, isso indica uma situação de epidemia da doença, ou seja, muito próximo para a gente estar nesse patamar hoje, doutor, é isso? Olha, Paula, na verdade esses números aí refletem um aumento e não há uma grande, vamos dizer, mudança se nós estamos em 290 ou em 310 ou 320. A situação é preocupante praticamente em todo o país. Há grandes diferenças regionais que às vezes são reportados mais ou menos casos de acordo com a qualidade do teste, da vigilância e da notificação. Então, nem sempre todos os casos são notificados e, portanto, a gente acaba muitas vezes entendendo que estamos com uma incidência maior ou menor. Só para você ter uma ideia, Paulo, no ano passado, nós tivemos municípios que chegaram a 30 mil casos por 100 mil habitantes. Ou seja, 3 de cada 10 tiveram dengue em alguns municípios. 30% da população. Ou seja, a distribuição da doença deixou de ser localizada. Hoje, mais de 90% dos municípios já confirmam casos de dengue no país. Então, o problema é uma emergência, a questão de definir ou não como emergência sanitária está muito mais relacionada a medidas administrativas, aporte de recursos, contratação de emergência, financiamento para a construção de hospitais, uma qualificação melhor da assistência. Então, aqui é uma doença em ascensão, que é uma epidemia hoje distribuída de forma absolutamente homogênea no país e que todos hoje estão sob risco de dengue, isso é inegável. E a denominação, se nós vamos chamar de epidemia ou surto ou estado de emergência, é uma questão muito mais administrativa que não muda nada na prática o que a gente está vivenciando com a dengue no país. E, doutor Renato, o que chama atenção também são as explicações, né? Quer dizer, nós tivemos aí períodos de escassez, ou seja, choveu pouco, né, no país, e isso naturalmente tem relação. E agora se aponta, inclusive, o El Niño como culpado, as mudanças climáticas. Na verdade, doutor, nós tivemos aquele período que choveu menos, então houve menos casos, e agora acredito que houve um descuido mesmo em todos os estados brasileiros, esse trabalho que precisa ser contínuo, de conscientização. As pessoas precisam também ter consciência, fazer sua parte, mas não dá também para culpar o clima, né, doutor? Marcelo, sem dúvida a gente tem visto a dengue se expandir em todo o planeta, não é um fenômeno brasileiro. Nós estamos registrando os casos na França, na região de Paris, inimaginável a gente ter... E não é gente que saiu da França e veio para o Brasil e voltou com dengue, não. É gente que nunca saiu da França, da região de Paris, nos Estados Unidos, no Reino Unido, e se contaminaram lá por dengue. Ou seja, lá tem mosquito e tem gente com dengue para transmitir de pessoa para pessoa. Uruguai, a região fria, que nunca registrou casos de dengue. A Argentina, com a sua maior epidemia de dengue, região fria, no norte da Argentina. Ou seja, o mosquito vem ganhando vem ganhando expansão e capacidade de se multiplicar em diversas regiões do país, e não é à toa que hoje metade da população mundial vive em países em zonas de risco para a doença. Isso só cresce quando a gente olha retrospectivamente, a cada 10 anos, no mundo triplica o número de casos de dengue. Então esse é um fenômeno em expansão, tem a ver com o clima, tem a ver com a proximidade do homem com as matas, tem a ver com mudança de estações chuvosas, tem a ver, obviamente, também com não mais essas estações que nós chamamos tão marcadas de frio, inverno. Hoje a distribuição do clima é diferente, com viagens, obviamente, os deslocamentos populacionais transmitem ou fazem com que a velocidade de expansão das doenças sejam diferentes. Esse é um fenômeno pouco explicado ainda, Marcelo, você tem toda a razão, mas esses fatores todos somados juntos sem dúvida, contribuem para que a dengue continue em expansão.
E aqui dentro do país não é diferente. Áreas que nós nunca tivemos dengue, começamos a ter também. Então, é um fenômeno que nós precisamos nos preparar. Não nos preparamos até agora. A tendência é de exacerbação desses quadros ano a ano. E nós precisamos ter outras estratégias para conseguir controlar um fenômeno que deve ser crescente daqui para frente. Agora, doutor, o que esperar daqui por diante, né? Muitos infectologistas que a gente entrevista aqui na Jovem Pan, enfim, eles falam justamente que o pico da doença está entre agora, esse mês de março, e o próximo mês de abril. A tendência é que piore ainda mais, a doença se agrave ainda mais, se espalhe ainda mais sobre o Brasil, assim como você disse, por todo o mundo? Olha, Paula, assim, esse dado de expansão é mundial e é ano a ano. Dentro de cada ano, nós temos, às vezes, epidemias diferentes. Tem algumas que começam mais cedo e duram menos tempo. Tem anos que nós temos epidemias não tão altas de registro de casos, mas mais prolongados. Então, é difícil nós prevermos o que vai acontecer nos próximos meses. O que, tradicionalmente, pelo menos nos últimos anos, vem ocorrendo é a grande maioria dos casos ser concentrados no primeiro semestre, com um pico entre março, final de março e começo de abril. Então, nós estamos aí praticamente chegando próximo do registro máximo de casos. Mas, de novo, isso é o que tem acontecido, não necessariamente é o que vai acontecer este ano. Um fenômeno que explica muito essa expansão é o tipo de dengue que, às vezes, e o local de onde entra a doença, Paula. Então, por exemplo, se eu tenho uma região que nunca teve dengue e começa a entrar um tipo de dengue, eu tenho muitos casos, porque quase todos ali são virgens de exposição ao vírus, são suscetíveis, são vulneráveis. Naquela região onde a dengue já é mais endêmica, pelo contrário, o vírus às vezes encontra pouca oportunidade de infectar, porque muitos já foram expostos. Mas se entra um tipo novo, que aquela população, mesmo já muito infectada, não se infectou, entrou o dengue 2 ou dengue 3, um tipo novo faz novos casos naquelas regiões onde já circula mais tempo. E nós sabemos que a segunda infecção é o maior fator de risco para dengue grave. Então, às vezes, a dengue entra numa região, faz muitas primeiras infecções e poucas formas graves. Em regiões onde a gente já tem o dengue circulando há muito tempo, às vezes nem tantos casos novos, mas mais formas graves, porque muitos estão fazendo a sua... Então, a dinâmica da dengue varia muito, por isso que nós temos anos com muitos casos, poucas mortes, muitas mortes, menos casos. Este ano, nos resta agora, Paulo, eu acho que isso é importante, esse recado, já que nós não vamos conseguir no curto prazo, quer seja com vacinas, quer seja com medidas de controle que devemos insistir em fazer, mas não vamos conseguir reduzir o número de casos de dengue, é nós tratarmos adequadamente aqueles que adoecerem. Todo o esforço precisa ser feito para que o reconhecimento dos casos, o diagnóstico, a orientação para os sinais de alarme, o atendimento para quem adoecer, evitar as mortes para que não tenhamos um aumento proporcional de mortes a um número de casos exuberantes que nós estamos vivenciando. E aí, doutor, um ponto muito importante que o senhor falou agora é que muitas vezes, só complementando o que o senhor falou, né? Eu acredito que seja isso mesmo. Muitas vezes a pessoa tem a doença, não tem o diagnóstico da dengue, aí tem a segunda vez, de fato, essa segunda vez acaba sendo muito mais grave. Doutor, não temos mais tempo, mas eu quero agradecer as suas orientações, foram muito importantes aqui no Jornal da Manhã de hoje. Nós conversamos com o médico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Doutor, muito obrigada por hoje. Prazer falar com você, Paula, Marcelo, um grande abraço e um bom fim de semana.